segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, no verso 20, diz assim na minha Bíblia: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? É precioso isso, porque eu creio que todos aqui acreditam que Deus pode fazer as coisas. Se você pergunta para alguém, Deus pode levantar um paralítico? A resposta vai ser sim. Deus pode desviar um furacão dessa cidade? Com certeza da resposta vai ser sim. Mas muitas vezes o que impede nós de recebermos as coisas é porque nós não duvidamos que Deus possa fazer, nós duvidamos que Deus queira fazer. Se eu chegar para um paralítico e falar, você crê que Deus pode te curar e te levantar de uma cadeira de rodas? Com certeza, se ele é alguém nascido de novo, alguém que é crente, ele vai afirmar que sim. Mas provavelmente ele deve ter uma dúvida: será que Deus quer fazer isso comigo? E é interessante que essa dúvida é algo que nos atrapalha de receber as coisas, porque se você não sabe se Deus quer ou não, aí você começa a travar uma batalha consigo mesmo, aliás, uma batalha com Deus, e você começa a orar insistentemente para receber algumas coisas de Deus. E é interessante porque muitas vezes Deus não responde às nossas orações, porque as respostas já foram dadas. Eu lembro que isso foi muita revelação para mim quando eu entendi isso. Eu lembro, era um livro do Kenneth Reagan que eu li há mais ou menos uns 15 anos atrás. E ele falava o seguinte: não adianta você orar a Deus por uma cura, por uma libertação, porque a resposta dele, ele já deu, ele já determinou. O que você precisa é tomar posse de algo que ele já te confirmou. Não sei se você entende. Deus já falou, já liberou uma cura, mas parece que nós ficamos insistindo com Deus para que Ele dê a cura, mas Deus já liberou esse milagre, Deus já liberou as suas promessas. E aí fica parecendo que nós ficamos duvidando da bondade de Deus. Aliás, muitas vezes é isso que acontece. O milagre não vem por alguma razão, mas eu creio que é por nossa questão e não por uma questão de Deus, porque Deus já liberou suas promessas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: quantas forem as promessas de Deus. Veja, a palavra de Deus tem promessas, irmãos? Sim ou não? Quantas promessas tem? Eu não me lembro, mas eu já li pessoas falando, tem não sei quantas mil promessas na palavra de Deus. Aliás, no Brasil era comum a caixinha de promessas, né? Eu nunca vi aqui nos Estados Unidos. Tem aqui também? Caixinhas de promessa? Aliás, a gente tem mania de criticar, mas é maravilhoso. Sabe, eu quero ser lembrado das promessas do Senhor, porque são coisas que edificam. Então veja, o apóstolo Paulo diz que quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando a resposta de algo que Deus já disse sim. Sabe, muitas vezes você está orando por algo que Deus já disse sim, por isso Ele não vai responder a sua oração, porque Ele já respondeu. Sabe, Deus quer que nós tomemos a palavra dEle dessa forma. É interessante que, uma vez eu li que o Novo Testamento, ele não é algo que deveria ser feito, mas é uma declaração daquilo que já foi feito por nós. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Veja, Deus já nos tem. As bênçãos já foram liberadas. Os céus já estão abertos sobre nós. Sabe, é importante que nós tenhamos esse entendimento, porque senão você não vai ter fé para receber as coisas de Deus. Quem duvida que Deus, quem ainda está na dúvida se Deus quer ou não quer, é uma vida angustiante, porque ele tem o tempo inteiro que tentar convencer a Deus de alguma coisa. E aí não raro nós ouvimos esse ensino: irmão, você tem que jejuar para que Deus possa te dar alguma coisa. Sabe, eu não sou contra o jejum, mas eu acredito que o jejum, ele tem que ter
a base correta. Eu vejo pessoas fazendo jejum dentro de uma motivação errada. E uma das motivações erradas é essa. É você querer mudar a ideia de Deus, querer fazer, mais ou menos, então não é nem um jejum, chega a ser quase uma greve de fome. Fala, Deus, enquanto você não me der tal coisa, eu vou ficar aqui, passando fome. Mas isso o bandido faz lá na cadeia, gente, nós não somos bandidos, nós somos filhos do Altíssimo. O apóstolo Paulo fala que todas as promessas dele em Cristo são sim. Sabe, mas se você não tiver essa convicção, quando essa promessa às vezes se tardar, porque há um tempo correto, e eu já preguei aqui sobre a virtude em esperar, mas você corre o risco de duvidar se realmente Deus quer ou não fazer isso, e aí você tem um sério problema, porque a dúvida, ela mina a sua fé, e a fé impede a gente de receber, porque as realidades espirituais, elas são trazidas à existência, a esse plano físico, através da fé. Então há um ciclo vicioso quando você não tem a certeza disso. E veja, o que o diabo sempre trabalha nas nossas mentes é a respeito das nossas convicções. Sabe, é engano a gente ficar com medo que o diabo vá nos tocar fisicamente ou fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que o diabo não pode nos tocar, mas há um lugar onde ele trabalha e se ele conseguir o acesso desse lugar, ele vai atrapalhar em muito a sua vida, que é a sua mente. Sabe? E desde o princípio o diabo coloca dúvida na palavra de Deus. Foi assim com Eva. A serpente chegou para Eva e pergunta, escuta, é verdade que você não pode comer nenhuma árvore desse jardim? E Eva falou, não, podemos comer de todas, só não podemos comer dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que comermos nós morreremos. O diabo fala o quê? É certo que não morrerás. Então a função do diabo, e a Bíblia fala que ele é o enganador, é trazer engano, é trazer dúvida na mente das pessoas. Jesus Cristo, quando foi batizado, e ele ouviu, e o céu se abriu, e uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Dali a pouco ele foi jejuar no deserto, e no final do seu jejum de 40 dias e 40 noites, aparece o diabo para ele. E qual que é o questionamento que ele faz a Jesus? Se és o Filho de Deus. Muita gente acha que a questão ali era pão. A questão não era pão, a questão era ser filho ou não ser. Então o diabo o tempo inteiro questiona. Será que eu sou realmente convertido? Será que realmente Deus me ama? Será que tudo isso que está acontecendo na minha vida, isso não parece com aquilo que eu esperava da vida cristã? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? E o problema, quando você tem dúvida daquilo que você faz, hoje em dia nós temos GPS, né? Mas eu sou do tempo que você usava um mapa. Depois o Guia Brasil ficou encadernado, era mais fácil, mas era um assim que se você abrisse dirigindo, igual o povo faz hoje com o celular, você ia bater o carro, porque ele tomava o tamanho do para-brisa inteiro, aquele Guia 4 Rodas Brasil, era um mapa gigante. E por vezes você se perdia, porque ele ia ponto a ponto, ele ia dando a quilometragem. Se você não fosse bom de matemática, você pegava o caminho errado. E é interessante que você vai numa velocidade, você vai, por exemplo, 80 km por hora numa rodovia. E aí a sua esposa olha para você e fala assim, amor, eu acho que nós estamos no caminho errado. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você não para o carro, mas você reduz, eu tenho certeza. Você tira o pé. É mesmo? Você já reduziu para 60. Porque se eu estou indo no lugar errado, quanto mais rápido eu estiver, eu estou indo mais longe de onde é o lugar certo. E na verdade o diabo tem emperrado a vida de muita gente, lançando dúvidas. Sabe, eu falo que a minha vida cristã deslanchou depois que eu, inclusive falando do nosso curso, depois que eu fiz esse curso de maturidade no Espírito, onde eu tive convicção, onde todas as dúvidas que eu tinha a respeito da vida cristã, das coisas, do entendimento, do propósito de Deus, da direção, da visão que Deus queria, quando eu comecei a entender tudo isso, a minha vida cristã deslanchou, porque agora eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Até então eu ia na igreja, eu sabia que era certo, mas sabia, mas sem convicção.
sabia mais ou menos confiado na opinião do outro, na opinião do pastor, sabia confiado, eu tinha um pressentimento que aquilo era o certo, mas eu não tinha a certeza. E a convicção é algo indispensável para o que você está fazendo. Porque se você não tem convicção, irmãos, as circunstâncias te levam. É interessante que Tiago fala, aquele que não é firme, aquele que não tem certeza, que não tem convicção, ele é levado por todo vento de doutrina. Ele é levado de um lado e para o outro. E se você não se deu conta, isso tem sido a vida de muitos crentes. De um lado para o outro. Agora, qual que é a moda? Teologia da prosperidade. Aí fala de dinheiro, 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 dinheiro. A moda agora, qual que é? Teologia da libertação. Aí fala isso. E faz um monte de coisa, irmãos. Sabe, nós precisamos ter convicção das promessas de Deus. Temos que ter convicção daquilo que estamos fazendo. Porque o diabo trabalha em circunstâncias. Aliás, ele usa das circunstâncias para trabalhar na nossa mente. Foi o caso com Jesus. Ele aproveitou de uma circunstância. Jesus estava com fome, não havia nada o que comesse ali, senão algumas pedras. Então ele questiona a identidade dele. Muitas vezes o diabo está usando uma circunstância na sua vida para questionar a sua fé. E eu não estou falando a respeito apenas de salvação, irmãos. Às vezes o diabo ele está questionando se você está no lugar certo, se você está no país certo, se você está fazendo a coisa certa. Sabe, nós precisamos ter convicções. E aqui o apóstolo Paulo fala que as promessas são sim. Mas é interessante que ele não fala apenas que as promessas de Deus são sim. Mas ele fala assim, por isso nós dizemos amém. Você sabe, amém é uma palavra universal. Amém é uma palavra que tem em todos os idiomas. Você vê, amém em português é praticamente igual a amém em inglês. O final só troca o M pelo N. Mas em todos os idiomas a palavra é a mesma, é amém. Desde o grego, desde o hebraico, a palavra original, amã, mas amém é uma palavra universal. E ela, quando no começo de uma frase, ela significa verdadeiramente ou certamente. E no fim ela significa que assim seja feito. Mas trazendo isso, ela quer dizer, ela traz embutido dentro dela uma mensagem de crença. Quando eu digo algo aqui, uma promessa, e você fala, assim seja feito, você está acreditando. Só para você entender, lá em Gênesis, lá em Gênesis 15:6, quando a Bíblia fala que Abraão creu no Senhor, e por isso lhe foi imputado como justiça. Esse creu no Senhor, disse na verdade no original, Abraão, amém para o Senhor. Então, quando nós dizemos o amém, quando nós colocamos amém, nós estamos afirmando a nossa fé. Abraão creu, Abraão disse amém para Deus. É uma forma de você liberar fé. Muitas vezes nós não recebemos essas promessas que são sim, porque não tem o nosso amém. Eu sei que quero que você me entenda, não é o simples amém de você falar. Falar amém é muito bom, porque manifesta algo que vem do seu coração. Mas no seu coração tem que ter o amém, tem que ter a concordância, tem que ter a fé, dizendo, eu creio. Então, quando Deus libera suas promessas, mas nós não temos o amém no coração, nós não recebemos ela. Você está começando a conectar as coisas. Então não é que Deus não queira, mas muitas vezes falta a certeza, falta o amém, falta o crer, porque o apóstolo Paulo diz que as promessas de Deus em Cristo são sim, mas nós precisamos pronunciar o amém, nós temos que ter a certeza, o amém no nosso coração. Então o amém é aquele que testifica, é aquele que agarra as promessas no mundo espiritual e trazem para nós. É como se eu falasse, essa é minha, eu aceito, eu creio nisso que está sendo falado, eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra que está sendo liberado, amém por isso. É interessante que a maneira como nós nos reunimos como igreja,
no nosso tempo é um pouco contrário ao que de fato é o cristianismo. A maneira como nós nos reunimos dessa forma aqui, uma pessoa falando e muitos ouvindo, né? Você sabe, não é essa maneira como Jesus Cristo estabeleceu na igreja primitiva. Primeiro que as reuniões elas não eram tão grandes assim, eram reuniões de pequenos grupos, mais parecido com isso que nós fazemos nas casas, que são as células. Porque dentro daquele formato de cristianismo idealizado por Deus, não havia espaço para um tipo de cristão que tem vivido no nosso tempo, que é o cristão que simplesmente ele não participa do culto, ele é apenas alguém que vai lá assistir, é um tipo de passividade do crente. Sabe, algumas religiões orientais, elas falam que você tem que esvaziar a mente, né, a meditação, e você esvazia a sua mente, mas a maneira como a maneira cristã é exatamente o oposto. É uma maneira proativa, você tem que ter uma participação no culto, você interage com Deus. É o oposto de você esvaziar a mente, é você se encher de Deus. Aliás, a palavra diz que nós nos enchemos do Espírito como, irmãos? Falando entre vós. Quem conhece esse versículo? Mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com cânticos espirituais, com hinos e com salmos. A maneira de nós nos enchermos de Deus e de nós interagirmos é participando, é uma maneira proativa, é uma atitude proativa nossa com relação a Deus e não passiva. Por isso que muitas vezes as pessoas não recebem, porque como eu falei agora há pouco, vocês estão esperando que algo aconteça com elas para que elas possam fazer, para que elas possam agir, mas é justamente o oposto. Você começa a agir por fé, mesmo sem sentir nada, e daqui a pouco você está sentindo. Eu lembro que quando eu me converti, havia uma polêmica a respeito do falar em línguas. Eles falavam que o batismo no Espírito Santo, você tinha que falar em línguas. E eu ficava desesperado porque eu não falava em línguas. Línguas estranhas, vocês sabem do que eu estou falando, né? E eu ficava pensando, mas como é que isso vai acontecer? E ficava esperando, talvez, quem pessoal mais antigo, que assistia aos Trapalhões, né? Lembra, eu acho que o Didi, quando ia se matar, ele tentava fazer isso com a boca. E talvez eu estava esperando uma mão do céu vir aqui, e abrir a boca e começar a mexer no meu queixo e a falar. E durante muito tempo eu fiquei esperando isso. Até que eu comecei a ler um livro, aliás, eu recomendo aqui esse livro, é um livro do pastor Luciano Subirá, alguém muito proeminente nessa área do ensino de dons, chama O Falar em Línguas. E ele estava explicando que não é algo que Deus vai fazer no seu lugar, é algo que você faz, é você quem fala. Mas muito tempo eu fiquei esperando uma ação de Deus. E muitas vezes nós estamos esperando que algo aconteça para que a gente passe a fazer. Sabe, eu fico ouvindo pessoas, né? Se eu tivesse o dom de orar por enfermos e eles fossem curados, eu queria ser usado por Deus. Aí eu pergunto, mas você ora por enfermos? Não. Eu falei, então até como que você vai saber se você recebeu o dom ou não? Sabe, mas é exercitando. Exercitando, irmãos, é agindo, é se movimentando, é se expondo às experiências cristãs que nós crescemos. Nós estávamos falando, né, terça-feira no curso lá de maturidade no Espírito, que aquele versículo que o apóstolo Paulo fala que o alimento sólido é para os maduros na fé. Mas quem são os maduros na fé? Aí ele explica, aqueles que pelo exercício conseguem discernir tanto bem quanto mal. Então, como é que eles conseguem discernir? A palavra de Deus fala, pelo exercício, pela experimentação, pelo agir. Então, como eu ia dizendo, a nossa forma de se reunir não é a melhor forma, irmãos, porque ela a maioria dos crentes não tem muita participação. Aliás, um dos momentos onde você mais pode se participar é na hora do louvor. Por isso que às vezes a gente
chega a ser quase que chato para insistir. Irmão, levanta a mão. Irmão, dá um pulinho. Irmão, bate palma. Irmão, abre a boca. Quase que eu falo, eu vou lá abrir a boca do irmão. Porque é a maneira de você interagir. Você sabe, num culto, podem estar sentadas duas pessoas, uma do lado da outra. Uma sair daqui cheia e edificada, e outra falar, perdi minha manhã lá ouvindo aquele cara chato falar. O que faz a diferença? É a atitude de coração, é a sua postura. Sabe, por isso nós precisamos interagir, precisamos nos encher. É interessante que o apóstolo Paulo fala assim, nesse versículo que eu falei, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem é que enche? Quem é que enche a pessoa? É ela mesma. O apóstolo Paulo está mandando, é um mandamento. Enchei-vos do Espírito. Mas o que nós oramos? Espírito, enche. Vem, Espírito, me enche. Espírito. Não, nós é quem nos enchemos do Espírito de Deus. Sabe, isso é fundamental. Isso é fundamental na vida cristã. Porque senão você corre o risco de achar que Deus ele faz acepção de pessoas. Você corre o risco de achar que Deus prefere o fulano ao ciclano. Porque o fulano é tão cheio do Espírito de Deus, acontece tantos milagres na vida dele, mas na minha vida não acontece nada. Então Deus provavelmente deve preferir ele a mim. Não, irmão. Não é isso. Ele provavelmente aprendeu como é que faz, mas está disponível para todos. As promessas de Deus são sim. Para todos, irmãos. As promessas de Deus são sim. Mas cabe a nós dizer o quê? Amém. Amém no coração. Então, a maneira de você se apropriar e interagir, ainda que mesmo do seu banco, num culto como esse, é dizer amém. Fala, Senhor, é isso aí, eu creio, eu recebo essa palavra, amém. Eu estou entronizando, você sabe, amém é um dos nomes de Deus. Apocalipse 22, 21 diz assim, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você sabe, um dos nomes de Deus é Amém. Todas as vezes que você diz amém, você está invocando o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sei que salvação, na cabeça de muitos aqui, é só aquele período quando você morre e vai para o céu. Isso é salvação. Mas eu queria que você entendesse, eu falo isso aqui muitas vezes, salvação é muito mais do que isso. A salvação ela tem pelo menos 8 traduções, como você ser guardado, você estar protegido, você estar suprido. Se você não entende o significado verdadeiro de salvação, você corre o risco de não usufruir de todos esses benefícios. Salvação significa saúde. Quando alguém chegava doente diante de Jesus, ele fala, sua fé te salvou, ou seja, tua fé te curou. Salvação significa cura. Sabe, aquele crente que está esperando a salvação apenas para quando ele morrer, ele é o pior de todos, porque ele não desfruta de nada. Sabe, a salvação é muito mais. Então, a Bíblia fala que quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Quando você fala amém, você está invocando o nome de Deus. Você está lembrando a Deus, você está falando o nome de Jesus, porque as promessas de Deus são sim em Cristo. Mas eu vou falar o amém também, ela nos lembra da nova aliança. Você já teve curiosidade de ver qual que é a última palavra que tem no Velho Testamento? Abre lá, Malaquias 4, 6. Vamos ver se vai bater com a minha versão aqui. Qual que é a última palavra do Velho Testamento? Malaquias 4, verso 6. Quem achou aí? Hã? Quem fala aí? Quem achou, fala. Qual que foi a última palavra de Malaquias 4, 6? Maldição. Quem mais achou? Vocês têm outra versão? Hã? Não acharam? Como?
alguma versão diferente, aqui achou completamente. Malaquias 4:6 diz assim, na minha versão: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Minha versão Almeida, revista e atualizada. A última palavra, tudo bem, que se não for a palavra, a última frase que é dita no Velho Testamento refere-se a uma maldição. Agora você sabe qual que é a última palavra do Novo Testamento? Vai lá para Apocalipse 22, 21. O último versículo da sua Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Tem amém na sua Bíblia? Não? Meu Deus, que versão que é. No 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem o Senhor Jesus. Você vê, o amém, ele é da nova aliança. A velha aliança, eu não sei como que tem gente que ainda gosta de ficar lá na velha aliança. Ela termina com maldição, mas a nova aliança, ela termina com amém. Ela termina com Jesus Cristo. Quando você fala amém, você está sendo introduzido na nova aliança. Sabe, eu acho que ainda ontem eu estava vendo alguém orando, uma oração que no meu entendimento é da velha aliança, falando de misericórdia de Deus. Senhor, tem de misericórdia conosco. Mas você sabe, nós vivemos numa realidade muito acima da misericórdia, nós vivemos na realidade da graça, de um favor imerecido. Ah, pastor, qual que é a diferença entre misericórdia e graça? Eu ouvi um exemplo bem legal uns dias desses. Vamos supor que o filho do seu vizinho pegue o carro escondido do pai. O rapaz, um adolescente, sem drive license, pega o carro do seu pai, e aí vai dar uma ré e bate na sua garagem, amassa todo o seu portão. E é claro, também causando danos no carro. E aí esse menino aflito, você vê toda a situação, você tem 3 alternativas com ele. Você pode agir com justiça, você pode agir com misericórdia e você pode agir com graça. Agir com justiça, como que é, irmãos? Nossa, vocês foram bravos, eu só ia chamar o pai. Vocês foram realmente ferrenhos mesmo. Chamar a polícia, chamar o pai, processar, mandar consertar o seu portão, né? Pedir uma indenização, por que não, né? Pelo risco que você sofreu. Você agiu com justiça. A lei diz isso. Não é? Mas é interessante que a Bíblia fala que Deus tem um padrão acima da justiça. E aí você tem o padrão da misericórdia. Como que seria agir com misericórdia? Deixa para lá, tudo bem. Não vou contar para o seu pai. Deixa quieto. Ou seja, ele merecia algo e você não fez. Isso é misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Por que Deus teve misericórdia? Porque nós éramos merecedores do castigo e Deus não nos castigou. Isso é ter misericórdia. Agora, a graça, irmãos, eu vou contar para vocês o que é. Cuidado, porque a graça ofende. A graça choca, irmãos. Você chama aquele menino e fala: olha, eu vou ter graça. Graça é favor imerecido. Você não merece. Mas eu vou mandar arrumar o portão. Eu vou mandar arrumar o carro do seu pai também. E você não vai precisar pagar nada. Isso é graça. Sabe, por isso que a graça choca demais as pessoas, porque é algo que até nos agride. Você ouviu uma situação como essa, sabe? Mas isso é a graça. Misericórdia é uma oração do Velho Testamento, porque você merecia ser condenado e você não foi. Mas a graça vai muito além disso. Graça é o favor de Deus sobre a sua vida. Eu costumo falar que, por exemplo, um assassino, quando tem a sua pena perdoada, ele não deixou de ser assassino, ele só teve a sua pena perdoada, mas continua sendo. Não, Deus não está levando pecadores perdoados para o céu, Deus está levando justos. Sabe o que é a graça? Ele pegou a justiça que estava em Cristo e colocou sobre você. Você agora é um justo,
Deus foi muito além da misericórdia. Você, quando pede misericórdia, você está pedindo algo que é muito aquém da graça. Deus fez muito mais. Deus, a Bíblia fala que Ele te deu um dom, um presente, que é a justiça. Nós somos justos. No céu só vai ter justos, irmãos. Amém? Agora, interessante que o amém é crer. Eu estava olhando em Deuteronômios 27. Deus manda, quando o povo entrou em Canaã, Deus mandou que ele subisse em 2 montes. Eram 2 montes muito próximos. Um era Gerizim e o outro era o Monte Ebal. Então, metade das tribos, 6 tribos, Deus mandou subir sobre o Monte Gerizim e metade sobre o Monte Ebal. E aí Deus começa a falar a lei. Vamos abrir lá, Deuteronômios 27. Deuteronômio 27, no 12. Diz assim: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Então veja, do monte Gerizim, o povo seria abençoado. Então lá estariam as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, agora outros 6, para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal. Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel e em alta voz e dirão, agora lá, isso no monte Ebal: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, todo o povo dirá, amém. Então assim, ele começa, esse pessoal estava no monte Ebal. Então eles diziam, maldito todo aquele que roubar do seu irmão, e o povo lá embaixo ia gritar, amém. Agora no outro monte, que era o monte Gerizim, olha no verso 28, no capítulo 28, perdão, eles iam proclamar as bênçãos. Então lá no 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O povo respondia o que, irmãos? Respondia nada, não tinha amém. O amém era só para as maldições. Mas por quê? Porque o homem, ele não conseguia cumprir as coisas de Deus. A Bíblia fala que se atentamente ele cumprisse. Então ele não podia, ele não tinha essa certeza. Ele não sabia se ele ia cumprir ou não aquilo que Deus havia falado. Era uma condicional. Mas a maldição, por outro lado, era uma certeza. Porque se você fizer isso, a maldição vai vir sobre você. Por isso ele podia dizer amém, porque amém era uma certeza. Então, no Velho Testamento, o único amém, a única certeza que as pessoas podiam ter era da punição, era da maldição. A única certeza que elas tinham é que se elas pecassem, Deus iria cobrar o pecado delas. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos dizer amém para as promessas de Deus, para as bênçãos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Cristo é o sim. Nós temos o sim em Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E porque Deus nos colocou em Jesus Cristo. Hoje nós podemos dizer sim, amém, certeza para as bênçãos de Deus. Porque elas também já foram cumpridas. No Velho Testamento não havia sido cumprido. Então eles não podiam dizer amém. Hoje nós podemos dizer amém para as promessas de Deus. Porque nós temos certeza que tudo foi cumprido. 2 Coríntios, se você olhar nesse texto que nós estamos lendo, no verso 18, diz assim: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês é sim e não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Então hoje nós podemos dizer amém, irmãos, porque nós temos a confiança em Jesus Cristo. Sabe, nossa vida tem que ser uma vida de certeza, de amém e de fé.
Sabe, por isso nós precisamos dizer amém. Precisamos dizer amém porque nós invocamos a Deus, porque nós estamos em linha com os céus e a terra. Você sabe, uma das orações que Jesus Cristo fez foi que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra da mesma forma perfeita como ela é feita no céu. Toda vez que nós dizemos amém, nós estamos em linha com a vontade do Senhor. Nós estamos declarando que a vontade dele vai ser feita nessa terra como ela nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos levantar.